Meu Deus. Não sei o que eu falo com Deus, tem que cumprir, mas tem que ver, né? Amém? Vamos estender as mãos sobre a vida dela. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu entrego a vida da tua filha nas tuas mãos. Pai, toda palavra, Pai, que sai da boca dela, Pai, que não seja ela, mas que seja o Senhor, Pai. Que o Senhor venha, Pai, usar a tua filha, Pai, nessa tarde, Pai, tremendamente, Senhor, para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego ela nas tuas mãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Peraí, deixa eu achar aqui. A palavra se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 7. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 7. Que Deus abençoe a todos que estão conosco aqui na igreja, nas redes sociais. Que a palavra venha falar com a gente. Amém, igreja? Eu sou a primeira a receber, igreja, porque Deus passa aqui primeiro. E que eu quero também estar cheia, embora cheia da presença de Deus. Todos nós somos carecidos da presença dele. Amém? Gênesis capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Até aqui, igreja. Deus, quando ele chama Abraão, no capítulo 12 ele chama Abraão, e no capítulo 13 que eu li, Abraão tem que se separar do seu sobrinho Ló. No capítulo 12, quando ele chama Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai do meio dos teus pais. Deus, ele vai dificultando, né? E ele ainda não tinha o nome Abraão. A gente fala Abraão por costume, igreja. Até aqui ainda era Abrão, porque Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão depois de 24 anos que Abraão está na presença dele. Nesse período que Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Presta atenção, igreja. Como que Deus vai dificultando? Quando a gente entra na presença de Deus, Deus dificulta a nossa chamada. Sair da terra é fácil, largar os parentes é mais difícil. E largar os pais piorou. Eu mesmo, quando casei, eu pedi a benção para minha mãe toda noite. Cadê minha mãe para pedir benção? Eu pedi a benção para o meu marido. Na hora de dormir eu ficava desesperada. Queria pedir benção, não tinha minha mãe mais ali. Estava só eu e meu marido, a Letícia na barriga. E eu querendo minha mãe para falar benção, porque muito costume. Casei com 23 anos e sempre falando benção. A hora de dormir era sagrado. Foi muito apegada à minha mãe. E não ter ela para falar a benção. Então é difícil, igreja, quando você casa e não está a mãe ali. Então Deus dificulta para Abraão. Ele pede primeiro para largar a terra, depois a parentela e depois a casa de seus pais.
Deus, você firmar na presença de Deus, Deus vai pedir para você se apartar de muitas coisas. Muitas das vezes até mesmo da sua família, dos seus amigos ou falsos amigos na igreja. Porque amigo de verdade é só Jesus. Amigo de verdade é aquele que está do seu lado, que pode também não ser às vezes um parente, pode ser um amigo mesmo, que não seja parente, não tem um grau parentesco. Mas amigo é aquele que nunca se aparta de ti, que está sempre do seu lado, nas horas boas e nas horas difíceis. Mas é difícil encontrar um amigo. Você encontra colega, você encontra amizades falsas, mas amigo é difícil. Então, quando a gente tem um amigo, a gente tem que dar valor, porque o amigo, ele toma a sua dor. Mas a Bíblia aqui está dizendo que Abraão teria que se apartar de toda a parentela, porém ele não obedece. Ele carrega o seu sobrinho Ló, porque o irmão de Abraão morreu e ele queria cuidar do menino, e ele teve que seguir com o menino e ficou com Ló durante todo esse período. Só que no capítulo que eu li para vocês, diz a Bíblia que Abraão já possuía muitos gados, ovelhas. Abraão, ele já era rico da terra que ele estava. Só que o pai dele morre, o irmão dele morre, ele fica com toda a herança e fica com o sobrinho mais novo para cuidar. Ele não tem coragem de apartar aquela criança, certo? Estava ele sim de cuidar. Mas acontece que o sobrinho vai crescer, igreja. O sobrinho cresce e o sobrinho vira também dono de ovelhas, de bois, dos animais ali. E ele também passa a ter os seus próprios pastores. Como Abraão era muito rico, possuía muitos gados, ovelhas, animais, automaticamente o seu parente, o seu único sobrinho que estava com ele também possuía riquezas. Mas a Bíblia vai dizer que estava tendo contenda entre os pastores de Abraão e do seu sobrinho Ló. Então Abraão chega no seu sobrinho e pede para que ele se aparte dele. Porque aí ele lembrou quando Deus falou: larga a sua terra, larga a sua parentela, larga a casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando chega no episódio que eu li para você, Abraão lembra que Deus mandou separar até mesmo do sobrinho, ainda mesmo que era pequeno. Mas ele não obedeceu. Certamente ali tinha empregadas que poderiam cuidar do sobrinho. Mas o coração de Abraão, do tio, ficou comovido. Não, eu vou levar junto comigo, eu não vou deixar para trás. Mas quando Deus falar contigo, você tem que obedecer. Ainda que doa. Ou você obedece, ou vai passar anos e você vai falar: Deus mandou eu apartar e eu não obedeci. E aqui começa o problema na vida de Abraão. Estava a maior briga. Abraão já estava adulto. Ló já estava adulto. Abraão estava também com seus gados, muitos gados, e aquela brigaiada. Os pastores de Ló contendiam com os pastores de Abraão, ou seja, brigavam por causa de pasto. Tira daqui os gados de Abraão, porque aqui vai ficar o pasto do meu patrão de Ló. Era aquela brigaiada. Os meus gados vão tomar da água primeiro, depois os de Abraão tomam. Como assim, se ele que era o dono de tudo, ele que deixou o outro ficar rico nas custas dele? Então, igreja, Abraão para pensar e refletir e chama o sobrinho: vamos se apartar? Aonde a gente está, tem muita prosperidade, está tendo contenda, está tendo briga, e não é bom nós que somos irmãos brigarmos por causa de terras. Porque animais eu tenho, animais você tem, funcionários você tem, funcionários eu tenho. Nós vamos ficar brigando se nós somos irmãos? Escolhe. Se você escolher esse lado, você vai para esse lado, que está toda a campina, que está tudo verdinho, está maravilhoso, está lindo. Se quer escolher lá, pode ir. Abraão faz isso, faz essa pergunta. Mas se você escolher o lado de cá, que está deserto, não tem nada, está na terra seca, você também pode ir. Lógico que ele não iria escolher. Ele iria escolher as campinas.
E Ló foi para as melhores terras. E Abrão ficou no pior, no chão batido, onde não tinha água, não tinha nada, só tinha fé. Por isso ele foi chamado pai da fé, igreja. Ele foi chamado pai da fé. Se você quiser entrar no reino de Deus, é só com a fé que você pode entrar. A fé em Cristo, aquele que você não vê. Você não precisa ter uma imagem na sua casa para pedir para ela. Porque o único que pode fazer interceder por você, a Bíblia vai dizer, é Jesus Cristo. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Maria está dormindo, Pedro está dormindo, os apóstolos todos que fizeram a imagem deles estão dormindo, que nós nem sabemos se é realmente daquela forma que eles fizeram. Em primeiro lugar, Deus vai pedir para que nós não façamos imagens feitas pelas mãos de homens. É por isso que você deixou a sua falsa religião e se tornou um crente. Porque você leu a Bíblia e aprendeu que não pode fazer imagens. E é por isso que nós estamos aqui. Mas não porque os nossos irmãos que ainda não sabem da verdade e ainda têm imagem nas suas casas, nós não podemos desprezar. É irmão. Mas eles seguem o caminho deles e nós vamos seguir o nosso. Em cima da palavra de Deus, nós não podemos desprezar. Ele tem imagem, eu não quero mais olhar na cara. Não, vamos ensinar, ou então vamos respeitar o espaço de cada um. Temos que respeitar a fé de cada um. Mas sem fé, a Bíblia vai dizer, igreja, que é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é você não está vendo, mas você crê. Como que você vai ter uma imagem se você quer ver aquela imagem? Eu vou pedir para aquela imagem. Imagem, me ajuda. Eu estou cheia de pecado. Deus não vai nem me ouvir. Você pode pedir para Jesus fazer algo por mim? Então você está vendo uma imagem na tua frente. Isso aí não é fé. Igreja, eu estou falando com pessoas, não só aqui, mas com muitas pessoas que vão ouvir essa palavra. Que ajoelha diante de uma imagem achando que aquela imagem vai ouvir ela. Mas ela não vai ouvir. Porque não tem nada ali dentro. Não tem alma, não tem espírito. Não tem nada. E essa pessoa vai ficar sem ser atendida. E isso é muito grave. Essa palavra é para as pessoas serem abençoadas. Porque Deus quer abençoar todos. Não só os que estão aqui. Então o que é a fé? É você pedir para nenhuma imagem. Tem alguma imagem aqui? Você está conseguindo ver alguma imagem aqui? Não, você pede para Deus. Senhor, eu vim aqui nessa tarde da bênção pedir para o Senhor atender o meu pedido. Atender esse pedido que eu necessito tanto. É diferente, é fé. Você não está vendo algo na sua frente. É fé. Então Abraão, ele ainda não chamava Abraão. O nome dele ainda não tinha sido mudado. Mas essa atitude dele chamou a atenção de Deus. Poxa, ele quis um lugar. Quem de nós aqui iríamos querer um pedaço de chão batido, sem água, sem nada, com um monte de rebanho, com ovelhas, bois, vaca, para alimentar, para dar de beber e não ter nada? Meu sobrinho, vai para lá onde tem água, tem Campinas, porque tem Campinas, porque tem água. Do lado de cá não tem nada, tá seco, o chão batido, porque não tem água. Assim, para cá se tem, é porque tem. Nas Campinas, é Campina porque tem água. E aonde não tem água, não tem verde, não tem a mata, não tem a vegetação. E ele escolher o nada. Será que você vai ficar com nada para escolher a presença de Deus na sua vida? As pessoas, elas vêm na igreja e querem que Deus seja o garçom dela. Elas vêm aqui e falam, me prometeram muita bênção nesse lugar. Me prometeram que aqui eu vou ter o meu milagre, a minha cura, meu filho vai ser abençoado, minha vida vai ficar do jeito que eu quero. Você quer ser Ló, você quer chegar aqui e quer ver tudo verdinho para você. Você não quer chegar aqui e ver o deserto, o chão batido. Você quer chegar aqui e falar, cadê as bênçãos? Cadê as bênçãos que não veio? Você não espera o chão batido, você espera a Campina. Aleluia. Oh, araramá, show de nada. Você espera o milagre a qual você veio buscar. Mas o Senhor nessa tarde está pedindo para você ser como Abraão.
Eu não vou mais falar Abraão, vou falar Abraão, porque ele teve seu nome trocado. Essa atitude dele chama a atenção de Deus. O nome dele é trocado depois de 24 anos, e eu vou te falar por que demora tanto. Demora para que seu nome venha a ser trocado. Então ali ele estava escolhendo o deserto, porém Deus era com ele. Quem é de Deus, você pode escolher o deserto. Você vai vir para a igreja, fala, eu estou indo para a igreja, eu estou no deserto lá, meu milagre não aconteceu, mas uma hora o milagre vai chegar na sua vida. O milagre chegou para Abraão e vai chegar para você também. Se você não ficar escolhendo as Campinas, mas saber que quem está contigo é o Jesus Cristo, é o Deus de Nazaré, é aquele maravilhoso, grandioso, poderoso, é aquele que pode tudo. Como disse o louvor que a irmã Antônia cantou, Daniel foi jogado nas covas dos leões. E como assim os leões fecham a boca? Como assim Daniel faz até os leões de travesseiro? Esse é o Deus que nós servimos. Será que você pode entender que o Deus que você está servindo é um Deus que faz o leão deitar para você dormir em cima dele? E o leão que a Bíblia diz é o diabo, que anda ao nosso derredor 24 horas tentando nos devorar. O diabo, ele anda ao seu derredor. Você não está vendo o diabo, mas ele está aí do seu lado. Está aqui, pastor, dentro da igreja, está tentando te tirar o foco, para você não entender essa palavra, para você não entender que você tem que ficar firme com Jesus no deserto ou na bonança, ou na campina ou no deserto. Mas você tem que ficar com Jesus e não pode largar ele por nada, porque ele é o rei de Judá, dos judeus, o rei dos gentios. Ele é o rei do povo de Deus, ele é o rei daqueles que aceitarem ele como seu único Deus. Todos aqueles. E não existe mais judeu para Jesus. Ele é judeu, ele nasceu em Israel, é considerado judeu, mas hoje para ele nós somos cristãos. O judeu que não aceitar Jesus não vai ser salvo. Como assim judeu não vai ser salvo? Se não aceitar Jesus não vai ser salvo. Não é judeu mais que vale, é cristão. Que nem está ali as Campinas e o Egito. Não é judeu que vai ser salvo, é os cristãos. Mudou tudo. Mudou tudo na vida dele. Os judeus seriam salvos se obedecessem a palavra, se obedecessem a lei, mas eles não conseguiam cumprir a lei. Os judeus tinham a Bíblia na mão, tinha tudo para fazer tudo certo, mas eles não conseguiam obedecer. Eles pecavam. E se não conseguiam obedecer toda a lei, toda a Bíblia, a pessoa era maldita, não era salva, não conseguia, não ia ser salva. Aí Deus olha lá no céu, o que eu vou fazer para salvar aquele povo? Aquele povo que estava lá, não precisa de microfone. Aquele povo. Não dá para ouvir quem tanto faz. Não dá para ouvir. Aquele povo que tentava obedecer, igreja, a lei de Deus, sempre dava uma escorregadinha. Como nós também, nos dias de hoje. A gente tenta obedecer a palavra, mas às vezes dá um tropeço. Às vezes tem um erro, tem uma falha. O que a lei não conseguiu, o que Deus teve que fazer? Descer o próprio filho dele. O próprio filho dele falou, eu vou lá, pai. Eu vou lá para salvar esse povo. Se eu não descer lá, ninguém vai se salvar. Porque na lei, igreja, quando a pessoa pecava, tinha que levar uma ovelha, um rebanho. Um dos rebanhos para ser sacrificado por causa do seu pecado, por causa do pecado deles. Na lei, os judeus pecava, vou lá levar uma ovelhinha porque eu pequei hoje, não deu, vou lá levar uma ovelha. Aí amanhã pecava mais grave, um pecado mais grave, conforme o pecado o animal era mais gordo, maior, mais caro. Vou levar um boi hoje foi feio o negócio. O boi degolado por causa do pecado que foi grave naquele dia. Deus já não aguentava mais ver aquilo. Não aguentava mais. Fala, está adiantando nada a palavra. Eles estão com a palavra e não conseguem obedecer a palavra. Mas eu vou colocar a palavra
te pede para fazer. Não, você tem que falar. Não é porque estão pedindo, é porque eu quero ser de Deus. Aleluia. Não tem que ser uma coisa forçada para você herdar a salvação. E eu não fugi da palavra não, igreja. Eu vou lá na palavra ainda. Eu vou voltar lá. O que acontece? Abraão fica no deserto, Ló vai para as Campinas. Mas lá nas Campinas é um lugar de verdadeira prostituição e bagunça. Às vezes o que você está querendo para você é um lugar que não agrada a Deus. Ló escolheu as Campinas que ficavam perto de Sodoma e Gomorra, que logo à frente seria queimada e destruída por Deus. Deus diz na palavra que já não aguentava mais ouvir o pecado de Sodoma e Gomorra. Lá onde estava Abraão, lá onde estava Ló. Ló escolhe um lugar bonito, maravilhoso. E muitas das vezes o diabo te apresenta o mundo. Apresenta aquilo que você quer, bonito, maravilhoso. Mas aquilo lá muitas das vezes vai acabar com a sua vida, vai acabar com a sua família, vai acabar com os seus, vai acabar com o seu rebanho, vai acabar com tudo que você tem. Porque você agora só está olhando para as Campinas, mas não está olhando para a fé. E só vai ser salvo quem tiver fé em Deus. Aleluia. Ter fé que hoje você está numa pior. Hoje o seu milagre ainda não aconteceu. Hoje você ainda está vivendo uma situação que todo mundo olha e fala, não tem jeito, não dá. E você pode lutar que você não vai conseguir. Mas você tem que agir como Abraão. Eu estou no deserto, mas Deus é comigo. Aleluia. Eu estou no deserto, mas eu vou seguir em frente, porque eu vou andar mais um pouco, até achar água. A Bíblia vai dizer que Abraão cavava e achava água. Aonde ele cavava, ele achava água. Igreja, é linda essa palavra. Ele ficou no deserto, onde não tinha água, mas por isso que você sabe que Abraão cavava o poço. Abraão cavava e achava. Aonde ele cavava, achava. Se bem que depois que o filho dele, Isaac, nasce, a história está lá na frente, os inimigos de Isaac, que é os filhos de Abraão, vai lá e enterram os poços. Mas isso é para outra palavra. Vamos ficar aqui no deserto de Abraão. Vamos ficar no deserto, porque vocês aqui estão tudo no deserto. Eu estava sentada ali e falei, meu Deus, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração para abençoar esse povo, porque esse povo aqui está tudo no deserto. Está tudo no deserto. Esse povo tem que começar a ver milagre. Vai ter poço que vai ter que ser aberto. Porque igreja que não tem milagre, igreja que não tem resposta, não tem Jesus Cristo. Porque se o reino de Deus está conosco, que é Jesus, se Ele está, aqui vai ter que ter milagre. Vai ter que ter porta aberta. Porque você não saiu da sua casa para chegar aqui, ouvir a palavra e ir embora e nada acontecer. O milagre que você veio buscar, você vai ter que levar ele. Aleluia. Não que você está escolhendo a Campina, não que você está escolhendo o milagre, mas o Deus que nós servimos é um Deus que quer ver dentro de você, que você está no deserto, vai passar pelo deserto, ainda que você fique no deserto, mas Ele tem que ver dentro do seu coração. Esse Deus eu não largo, eu não vou largar Ele. Se Ele está falando para mim me apartar das coisas que não agradam a Ele, porque Ele falou para Abraão, larga. Hoje Deus está falando para você. Aleluia. Deus está falando para você, larga. Você sabe o que é para você largar, mas você não quer obedecer. Deus está falando, deixa isso, fica no deserto, porque lá no deserto o poço vai abrir. Mas às vezes vocês acham que eu que quero que vocês me obedeçam. Não, vocês têm que obedecer a palavra de Deus, porque quem vai te dar o milagre, quem vai entregar o milagre para você é a palavra. A palavra, se você entender que você não pode ficar pegado à Campina, mas você tem que ficar pegado a Deus. E Deus muitas das vezes está no deserto. E será que você quer deserto? Não, você prefere, não vou ficar com Deus não. Deserto, só Deus no deserto? Não, eu vou ficar lá na Campina. Eu prefiro ficar com o diabo. Eu fico com o diabo, mas eu vou ter o que eu quero. Não, Deus não te chamou aqui para você ficar com o diabo. Porque Ló, igreja, fica na Campina. E aonde ele escolhe, a cidade vai ser toda queimada, vai ser toda destruída. O que adiantou ele ficar com os rebanhos, escolher os melhores pastos e tudo lá ser queimado? Mas Deus é tão bom, igreja, quando a gente busca pela nossa família,
intercede pelo seu sobrinho. Fala para Deus, se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, você não vai salvar aquela cidade, porque meu sobrinho está lá. Deus falou, se tiver 50 eu salvo, mas não tinha. E se tiver 40? Abraão era ousado, não tinha 40 justos na cidade. Se tiver 30, deixa eu ser, Senhor, mais um pouquinho ousado. Se tiver 30, Senhor, deixa a cidade intacta, não queima não, meu sobrinho está lá, a esposa, os filhos. Mas não tinha. E se tiver 20, é isso que nós temos que fazer, em vez de interceder pela nossa família. Aleluia! Muitos não merecem não. Eles te abandonam, os primeiros que te abandonam é a família. Mas nós temos que ser como Abraão, que viu que o sobrinho escolheu a melhor parte, mas não teve mágoa, não guardou ódio. Abraão podia ter falado assim, ele escolheu a melhor parte e deixou me ferrar. Porque nós é assim, se alguém fizer isso com nós, a gente vai pensar assim, mas Abraão é o pai da fé. Abraão pensou diferente. Ele falou, é meu sangue. Jesus, se tiver mais 10, então pelo menos 10 justos, o Senhor deixa. Se salvar, não tinha 10. E ali parou a conversa. Não, ia ser queimado. Olha o que é a oração. Abraão joelha, ora. Deus ouve a oração de Abraão. Deus manda 2 anjos para salvar Ló, lá em Sodoma e Gomorra, porque vai ser tudo queimado. Deus manda os anjos lá evangelizar aquela cidade. Para! Vocês que estão se prostituindo, matando, roubando, fazendo tudo de errado. Para, porque Deus vai mandar fogo nessa cidade. Não adianta, os anjos... Nem os anjos eles ouvem aquela cidade. Tão pecadora que era. Uma cidade terrível. Que só queria o pecado, pecado, pecado. Não tinha mais jeito. E Deus envia os anjos. E os anjos protegem a Ló e a família de Ló. Mas a esposa de Ló olha para trás. E Deus tinha dado uma ordem. Sai e não olha para trás. Porque se olhar vai virar estátua de sal. Ou seja, lá na frente, Ló parou para pensar, né? Ele escolheu a campina. Ele escolheu a terra verdinha. Mas ali Ló já estava esperto. Porque Deus está falando para não olhar para trás, eu não vou olhar nada. E pegou sua esposa e seus filhos e foi embora, correndo, correndo. Só que a mulher de Ló desobedeceu. Ela ficou apegada em tudo que ela estava deixando para trás. E ela olha, porque estava lá a mansão dela, estava lá os gados, estava lá as roupas bonitas, sapato bonito. Como que ela vai ficar? A mulher muitas das vezes é vaidosa. Quando aceita Jesus, não quer deixar a vaidade. Você pode ser vaidosa, pode passar uma maquiagem leve, pode usar uma roupa decente. Mas muitas mulheres não querem abrir mão da vaidade exagerada. Igreja, como o meu pastor que eu aprendo com ele, o pastor Zé Gomes, que Deus abençoe. Ele fala, todos nós somos vaidosos. Se falar que não tem vaidade é mentira. Porque para vir aqui pro culto eu quis caçar uma blusinha boa, uma sainha boa, um sapatinho bom. Todos nós somos vaidade. O que nós não podemos ser, igreja, é uma vaidade exagerada. Aquela mulher que ser que nem um pavão, chega na igreja, um pavão. Não, pra quê uma maquiagem exagerada? Pode passar. É lindo uma maquiagem suave, igreja. É lindo, você fica parecendo uma boneca. E aqui é culto para mulheres e eu tenho que ensinar. Pode fazer e tem que fazer. A gente não pode ficar acabada. É verdade. Tem que passar ali sim um blush, deixar a pele esticada, ficar bonitinha para Jesus, passar assim um batom clarinho. Mas ser exagerada, você sabe quando você está exagerada. A gente que é mulher de Deus não procura não passar batom vermelho, mas tem até pastoras aí nas redes sociais com batom vermelho e eu prefiro não entrar tanto nessa questão, né? Vamos respeitar o nosso rebanho aqui e o rebanho deles. Mas eu tô falando para as que estão aqui comigo. Tem mulher que chega aqui, igreja, e fala, eu não vou mais lá não, naquela igreja. Ah não, vai ter que usar saia. Ah, eu vou ter que fazer isso, renunciar a isso. É melhor ir para outro lugar. Ela prefere as campinas do que renunciar. Porque para nós mulheres é difícil. A gente é vaidosa.
Eu era muito vaidosa. Eu gastava, quando eu tinha 18 anos, o meu cabelo R$100 por mês. Que naquela época era R$100. E R$100 ainda hoje vale. Hoje eu estou com 43 anos. Você vê quanto tempo já faz. Então, igreja, a mulher é vaidosa. Mas o que a mulher de Deus não pode fazer? Você pode ser vaidosa, porque nós não vamos deixar de ser vaidosa. Mas mulher de Deus, ela não deixa de comprar uma comida para as crianças, um leite, uma bolacha, para ir arrumar o cabelo. Tem uma diferença. Mulher do mundo, ou às vezes ela diz que é crente, ela não é nem do mundo, ela é crente. Mas ela está ali com aquele dinheiro, ela fala, mas eu não vou para a igreja com esse cabelo duro. Eu vou arrumar meu cabelo e o filho está sem leite, ou está sem a bolacha, está sem o Danone. É a vaidade que Deus condena. É verdade. Você pode arrumar o cabelo, mas primeiro a família. Porque como que uma mulher dessa ganha um filho para Deus? Quem aqui não vê quantos filhos de crente no mundo? Porque é crente, tá com a saia, tá com o cabelo grande, tá bonita para Jesus e pro povo, mas dentro de casa só Deus sabe. Tá aquela vaidade toda que tá lá na igreja, só Deus sabe. E os filhos, em vez de comprar uma roupa melhor pro filho, arrumou o cabelo, gastou com uma saia cara, um vestido, porque hoje para andar bem vestido na igreja é caro, igreja. As minhas roupas hoje é doada, mas um dia Deus vai prosperar para mim comprar roupa nova. Mas quando Deus fizer isso, pode ter certeza que vai estar sobrando para mim fazer até caridade. Em nome de Jesus eu profetizo. Eu gastar R$120 num vestido, sendo que eu ganho um monte de roupa, eu preferi gastar num vestido do que estender a mão para um necessitado. Eu não vou fazer isso, você não vai fazer isso. Às vezes você até tem vontade de ver a sua pastora mais bem vestida aqui na frente. Ah, mas aquela igreja que eu fui, a pastora é tão chique, o cabelo dela brilha, ela cheira. É um perfume. Que Deus esteja abençoando ela num nível que ela esteja ajudando outras pessoas. Porque se ela tiver essa vaidade, igreja, eu quero formar mulheres de Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus. Porque se a pessoa tiver com uma vaidade exagerada, que ela pensa só nela, é só nela. Eu tenho que ficar bonita, eu tenho que ser mulher de Deus, um salto caro, saiona, comprida, mas dentro de casa só Deus sabe. Não, igreja, a gente que é mulher de Deus é o deserto. É o deserto. Igreja, e a roupa ganhada, mas roupa boa a gente ganha. Quando a mulher é de Deus, ela fica feliz com aquela roupa que ela ganhou, porque é roupa boa. Mas a mulher que escolhe Sodoma e Gomorra, ela não quer olhar para o deserto, ela quer olhar só para a campina. Mas quando ela perder as campinas, ela vai perder a cidade boa, Gomorra, Sodoma, porque vai ser queimada. Aí ela vai querer olhar para trás e falar, eu vou perder tudo que eu tenho. É por isso que você vê muitos empresários ricos que perdem tudo. Ele estava com o coração naquela riqueza. Tem muitos empresários quando ficam pessoas riquíssimas no mundo todo, que você acha que ela é rica. Ela perdeu tudo. Ela só tem a posição ali. A casa tem que ser vendida, o carro tem que ser vendido, tudo tem que ser vendido. O que essa pessoa faz? Se mata. Ela não aceita perder. Ela olha para trás, ela olha aquilo que ela tinha. Meu Deus, essa casa que eu tinha, eu não posso perder essa casa, porque o anjo fala, não olha para trás, senão vai virar estátua de sal. Vai morrer. Não só morrer, vai virar uma estátua de sal. O anjo avisa, mas a mulher apegada, olha, eu estou aqui ensinando vocês, mulheres, para não se apegar àquilo que você perdeu. Aleluia, Jesus. Não olha para trás. Mas ela não ouviu o anjo, ela não ouviu a voz de Deus. Ela olha para trás porque lá estava a mansão, estava a riqueza, estavam os bens. Se ela fosse como Abraão, ela ia falar, estou indo embora daqui, vai pegar fogo, ser besta, deixa eu ir para frente, não vou olhar para trás. Porque o Senhor que abençoou Abraão vai me abençoar também, eu vou conquistar tudo de novo. Porque quem chega na igreja não chega abençoado não. A gente está aqui porque a gente perdeu, porque a gente não deu certo, porque tudo é errado, tudo é derrotado, tudo destruído. É esse que Deus pega. É nós que Ele pegou, derrotado, destruído, não tinha nada, sem esperança. Aí esses vêm para a igreja, é esses que Deus
cuida. Mas é esses que Deus vai abençoar. Aleluia. É esses que as pessoas aí fora vai falar: quem te viu, hein? Você não tinha água para beber, agora você tem um poço. Você não tinha nada. Como assim? Igreja, ainda que você não conquiste financeiramente, mas você vai ter Cristo habitando dentro de você. Você vai ter uma alegria tão grande dentro de você, que não vai ter casa, carro, bens, nada que vai suprir a alegria que é ter Ele dentro de você. Essa é a riqueza que nós temos que ter. Porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Como diz o louvor, nós não podemos dar nada para Ele, porque tudo é dele. Ainda que a gente quisesse chegar em Jesus Cristo e falasse: está aqui, Jesus, isso aqui que eu tenho que é mais precioso, eu quero te dar, Senhor, esse diamante, é a joia mais cara que eu tenho na minha casa. Você não poderia fazer isso, porque Ele é o dono do diamante, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Mas aí você tem que falar para Ele: Senhor, mas o meu coração eu vou te entregar. A minha vida eu vou te dar. Não interessa mais as campinas, não interessa mais as vestes, não interessa mais aquela vaidade exagerada. O que interessa é ter o Senhor habitando dentro de mim, porque o Senhor é a verdadeira riqueza, o Senhor é o verdadeiro prestígio, o Senhor é tudo, o Senhor é tudo. Glória a Deus. O Senhor é tudo, igreja. Quando eu estou encerrando, quando Abraão obedece, despede do seu sobrinho, logo à frente, Deus aparece para Abraão e faz uma promessa com ele e muda o nome dele de Abraão para Abraão. Deus só muda o nome dele quando ele despede do sobrinho, igreja. Deus só vai mudar seu nome, a sua identidade, quando você dispensar aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele muda o nome dele, ele já muda o nome da esposa. Era Sarai, já muda o nome de Sara para Sara. Mas quanto tempo levou tudo isso que eu estou contando para você, essa história? 24 anos. Demorou, igreja. Demorou para Abraão obedecer. Abraão ficou ali com seu sobrinho, não queria apartar dele. Você não quer largar o pecado. Enquanto você ficar com o pecado, Deus não vai te abençoar. Deus não vai mudar o teu nome, a tua identidade. Quando Deus obedece, Abraão já estava com 99 anos. Deus aparece para ele, já 24 anos com Deus, na presença de Deus. Deus fala: Abraão, olha, 24 anos dentro da igreja. Abraão, anda na minha presença. Ser perfeito. Ser perfeito. Abraão, como, gente? Abraão já estava 24 anos andando com Deus, mas ele ainda não era perfeito. É difícil conseguir a perfeição. A perfeição nós só vamos conseguir no céu. Mas nós temos que lutar ao máximo para ser santo. Larga esse mundo de uma vez por todas. Larga! Você não pertence a esse mundo. Você vai ficar 40 anos dentro da igreja e não vai ter um milagre. Mas se você falar: chega, Deus vai falar para você como está falando agora: anda na minha presença. Ser perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Ele mais queria era ter um filho. Aleluia. Deus faz uma promessa para ele há 24 anos atrás. Quando ele anda na presença, quando ele se torna perfeito, depois de um ano, a Sara engravida. Quantos anos Abraão estava? Com 100 anos, quando foi pai de Isaac. Por que com 100 anos? Porque Deus aparece para Abraão, chama ele quando ele tinha 75 anos. Com 75 anos ele ainda podia fazer filho. Com 80 anos ele ainda podia fazer filho. Com 90 anos ele ainda podia fazer filho. Mas com 100 anos ele ia falar: Deus me deu filho. Quando você achar que é você que vai gerar o teu milagre, Deus não vai fazer mais. Oh, glória a Deus. Não ache que você é que vai fazer o milagre, porque quem vai operar o milagre é Deus. É Deus que vai operar o milagre quando vê a sua obediência. Quando vê que você tem nojo de Sodoma, nojo das Campinas, nojo do pecado, nojo da
pro deserto. O deserto dói. O deserto. Igreja, sabe o que é cavar um poço? Aqui não pega, por que será? Que mistério é esse? Aqui não pega. Não tem importância, Deus quer assim. Igreja, você sabe, acha que é fácil cavar um poço? Os empregados dele achavam. Eram os empregados, achavam não, que furava, achava era ele o lugar. Abraão chegava, olha aqui, gente, que tem a bênção de Deus? Eu estou encerrando, por Deus. Abraão tinha a bênção de Deus. Então, quando você tem a bênção de Deus, é diferente. Abraão chegava e falava, eram os empregados que abriam, porque ele tinha empregado, amém, igreja? Amém. Ele tinha empregado. Mas Abraão chegava e falava aqui, ó, abre aqui, ó. Igreja, como que vai saber se ali tem água? Abraão, Deus falava com ele. Abre aqui, aqui tem água, pode abrir aqui. Quem vai mostrar o teu milagre é só ele. Glória a Deus. Aonde ele ia? Abre aqui. Às vezes tinha até um empregado que tentava cavar em outro lugar, quebrava com a cara, não dava certo, tinha nada. Ele se achava alguma coisa, abria, não tinha nada. Por isso que os pastores, eu estou encerrando na pregação, por isso que os pastores de Ló escolheram as Campinas. Mas os pastores de Ló morreram queimados. Se você escolheu errado, você vai morrer no meio do caminho. Por que os pastores de Ló quis seguir Ló? Ah, vamos com Ló, é nosso patrão. Mas ele não conseguia achar poço. Então vamos lá já tem água, lá não precisa caçar. Igreja, você está com a benção, você está com Jesus, você está na benção, então você quer ver o rio correr. Você não quer cavar o poço. Mas Deus mostra para você nessa tarde, você não vai precisar cavar. Por mais que está difícil, você não vai cavar. Vai ter servos para cavar para você. Porque o fardo de Deus, igreja, é leve, não é pesado. Então nunca largue esse caminho. Deus, ele cria uma situação. Às vezes não tem nada no armário da minha casa para mim e meus filhos comer. Chega a despesa. Chega a despesa. Bate na porta, vem trazer. Tá aqui a benção. Deus, ele vai mandar reforço, ele vai mandar socorro. Ah lá chegando ração para o meu cachorro. Aleluia. Ah lá chegando, para você ver que não é mentira. Um dia eu chorei para Deus. Eu falei, como assim o Senhor me dá um Rottweiler? Eu disse que eu ia encerrar, eu tenho que encerrar isso aqui. Como que o Senhor me dá um Rottweiler? Um cachorro de porte grande para mim criar, para passar fome junto comigo. Eu chorei para Deus, eu não tinha nada para mim comer, ele, meu filho e nem meu cachorro. Que o arroz que eu fazia era arroz para nós e arroz para o cachorro. Por Deus, igreja, que eu estou te contando a verdade. E um dia eu chorei para Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor me dá um Rottweiler, eu ganhei esse Rottweiler. Por isso que ele não morde vocês aqui da igreja, que ele foi criado na rua, né? Ela via ele. Ele foi criado na rua, quando eu ganhei ele já era grandinho. Ele só morde hoje se fechar o portão à noite, né? Mas assim os irmãos da igreja, eles sabem que é o povo da igreja. É um mistério. Não é um mistério? É um mistério. Eu chorei para Deus, como que o Senhor me dá um cachorro para passar fome comigo, Senhor? Depois que eu fiz aquela oração, no mesmo dia, o irmão da dupla Paulo e Paiva levava a ração pro meu cachorro, nunca mais deixou de levar. E eu nem falei, eu não pedi nada para ele. Ele falou, Deus mandou trazer saco de ração aqui. E aí eu contei para ele a minha oração, ele falou, mas nunca mais eu deixo de trazer ração aqui. Eita, glória. Porque eu alimento mais de 50 cachorros na cidade, eu não sabia. Ele falou, então eu vou alimentar o seu também. Então, igreja, quando a gente serve a Deus, Deus supre. Deus supre até os animais que você tem na sua casa. Então, nunca largue esse Deus. Pega firme. Pega firme. Eu sei que está difícil, mas você tem que falar, Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo. Eu não consigo, é difícil largar Sodoma e Gomorra, é difícil. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele tem que ver aqui o seu querer. Amém, igreja? Assim seja abençoado todos vocês com essa palavra. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, igreja? Cadê o apóstolo? Encerra aqui para mim. Encerra aqui para mim. É da tua menina, né? É da Rebeca? É.